No gibizinho lido de hoje, vamos falar em Limbo, esse gibizão aqui de Deb J.J. Lee. Vamos falar sobre ele agora. Desde que Deb colocou no Twitter que ia sair a sua primeira graphic novel, eu já fiquei interessado na hora. Porque quem não conhece o trabalho de Deb J.J. Lee, vai agora nas redes sociais e veja tudo o que essa pessoa faz, porque é incrível. Nunca tinha feito uma graphic novel antes. Essa foi a primeira que Deb fez. Cara, é um calhamaço, é uma chaproca gigantesco. 300 e tantas páginas. Biografia, uma biografia em quadrinhos, né? Eu já tinha feito um vídeo aqui falando como é corajoso fazer uma biografia em quadrinhos, né? O tanto que você tem que se expor para lançar o material. Foi feito de uma forma muito boa, que conta os percalços e as dificuldades de você ser uma pessoa asiática vivendo nos Estados Unidos, que é um país bem preconceituoso, né? Eu até fiz um vídeo aqui, vai estar no cards, sobre a representação racial nos primeiros quadrinhos dos Estados Unidos e como eles são racistas. Claro, não todos os americanos, mas uma parcela muito grande deles são. E as políticas, né, do país são pautadas em exclusão racial. E aqui temos o caso da Deb colocar o racismo que ela sofreu, o bullying, né, que sofreu durante a escola, e também problemas familiares com uma mãe extremamente tóxica. Deb, no caso hoje, é uma artista não binária, mas aqui no quadrinho é quando ela estava ainda com o gênero feminino. Então, sobre o gibi, eu vou tratar no feminino por ser mais prático. Mas eu deixo o disclaimer aqui que hoje em dia Deb é uma artista não binário. Mas mostra a infância difícil porque tinha a cobrança dela ser a melhor, dela ter que tocar violino bem. É uma cobrança a nível asiático, que tem bastante disso, de você ser o melhor, porque é uma pressão muito grande para os jovens, os estudantes asiáticos, né? Coreano, japonês, chinês, tem uma cobrança muito grande para ter notas muito boas, para conseguir estudar em universidades ou escolas de ensino médio muito boas. E aqui não é diferente, apesar de ver nos Estados Unidos que tem uma outra lógica educacional, tem aquela cobrança, né? Então aqui no quadrinho, antes dela descobrir o seu apreço por desenho, tocava violino. E começa no meio do quadrinho a se sentir desconectado com o rolê do violino e começa a se conectar mais com o rolê do desenho. E aí tem a cobrança da mãe falando: eu gastei uma grana com você, e o caralho, pra você largar tudo. Eu tenho umas cobranças muito agressivas e abusivas em cima de Deb nesse gibi. Basicamente, de sinopse, é isso, uma biografia lidando como que uma pessoa vinda da Coreia do Sul se adapta nos Estados Unidos, com vários colegas fazendo piadas acerca do seu nome, acerca da sua aparência, acerca de que você sabe ou não a língua vigente no local, né? Deve ter um problema que ela nunca aprendeu coreano, de fato, né? Então usa um recurso narrativo muito bom aqui, que as partes faladas em coreano não tem tradução. Então tá lá escrito em Hangul. E é isso, não tem nada. Você, como leitor, assim como ela não entendia as coisas faladas no momento, a gente também não entende. Então tem um recurso narrativo muito bom aqui para mostrar esse despertencimento, né? Porque nesse quadrinho tem muito dessa questão do despertencimento. Não se adequa como coreano e não se adequa como estadunidense dentro dessa divisão, dessa coisa, né, que está inserida. Não bastasse, tem toda a cultura coreana ali e a cultura americana também entrando em choque de valores, tudo mais. É uma leitura pesada. E se não bastasse tudo isso, tem também a pressão estética. Eu descobri aqui nesse quadrinho um rolê que é chamado de dupla pálpebra, que é o olho do asiático, às vezes é muito esticadinho e vira uma coisa só, não tem essa divisão aqui, ó. Tá vendo esse risquinho aqui em cima? É o que chamam de dupla pálpebra. E alguns asiáticos não têm isso. E na Coreia do Sul, que é a terra da estética, a terra da cirurgia plástica, tem uma cirurgia que é justamente, ela faz uma incisão aqui e o olho passa a ter essa pálpebra dupla. Então não bastasse toda essa questão cultural, familiar, a questão estética de não gostar da sua aparência respeito a uma pessoa amarela. Tem uma personagem aqui que é uma chinesa, se eu não me engano, estuda no mesmo colégio dela, que tem a pálpebra dupla. E aí a Deb fica assim, caraca, ela é muito mais bonita do que eu e ela é mais popular, e entra numa pressão muito grande para se adequar
naquele microcosmos que é a escola. Então, depois de um tempo, ela decide fazer a cirurgia, e no quadrinho tem ela indo pra Coreia do Sul. É justamente o último capítulo, e é um dos melhores capítulos desse gibi. Ela vai pra Coreia do Sul para realizar a cirurgia, e durante o período lá na Coreia do Sul, ela entra em choque, porque estando lá, ela vê os coreanos em loco, vê a questão do olho e tudo mais, e começa a pensar, será que eu faço cirurgia? Será que eu não faço a cirurgia? Entra em contato com a avó dela, que ela não tinha há muito tempo, e também entra um lance de entender mais a mãe dela. As últimas páginas desse quadrinho é lindo, e fecha bem o lance da treta entre mãe e filha. Falando da estrutura do livro, essa página aqui, a página que eu mais gostei foram duas. Na verdade foram mais de duas, mas é uma sequência, né? Essa aqui, essa sequência aqui dela correndo, e troca pra ela se formando. É muito bom, porque ela chama, essa história dela correndo assim no meio do mato, ela chama o irmão pra correr no meio do mato, e o irmão fala assim, velho, tá tendo uma tempestade. Ela, e daí, vamos? E quando ela começa a correr pra tempestade, passa pra escola, ela concluindo, ela terminando um período muito traumático na vida dela, que é o final do ensino médio, né? Muitas pessoas têm, são períodos muito tenebrosos do ensino médio. E ela fazendo essa transição dela correndo pro meio do mato durante uma tempestade e terminando, recebendo o diploma e fechando o ensino médio é incrível. E também a página dela com a mãe dela, quando ela tá dormindo. Não vou dar spoiler do que é, mas é uma página muito linda e tocante e fecha todo o gibi. Se conclui de uma forma muito rica, de uma forma muito boa. Incrível, porque o primeiro trabalho, o primeiro quadrinho de Debbie J.J. Lee é um trabalho de fôlego, muito competente, tem os seus deslizes narrativos? Tem. E o mais engraçado disso é que mal lançou isso aqui, Debbie já está trabalhando na sua segunda graphic novel. Já tem 100 páginas coloridas pelo que colocou no Twitter. Então vai vir um trabalhão de fôlego, a obra é toda feita branco e azul, né? Limbo é um gibi muito bacana, é um gibi bacana também para você entender mais sobre como é ser uma criança asiática em outro país, ainda mais nos Estados Unidos, que é um país bastante preconceituoso em relação a pessoas asiáticas. Já tem uma história nos Estados Unidos, né? Falando por falar, já tem uma história séculos atrás sobre o tratamento que os estadunidenses dão a pessoas asiáticas. Até comento um pouquinho do vídeo que eu já citei pra vocês, vale lá dar uma olhada. E é muito doido também ver a comunidade coreana como é forte também nos Estados Unidos. Há clínicas, há um bairro inteiro escrito em Hangul, há clínicas voltadas para o tratamento de pessoas coreanas, psicólogos que atendem a coreano, mas é engraçado para você ver assim como tem grupos espalhados por aí que a gente não sabe e que tem uma força, que tem uma certa união muito intensa, porque, né, os Estados Unidos é um país que recebeu muito imigrante, principalmente Nova York. Então tem pequenos bairros étnicos em Nova York. Tem o bairro dos latinos, os bairros do italiano, o bairro do brasileiro, o bairro do chinês, o bairro do coreano, japonês, etc e tal. E a gente vê um pouco mais do quadrinho, e principalmente pela visão já pessoal em cima desses assuntos, e também vendo o passado de Debbie nesse mar todo de loucura, assim, de não pertencimento, principalmente com a relação bem ruidosa entre Debbie e sua mãe. Limbo, recomendo pra vocês, lançou mês passado, desenhos que ele faz é muito bacana mesmo, então recomendo, vão atrás. Infelizmente é uma edição importada, então vocês vão ter que importar, mas eu acho, assim, espero que saia rápido aqui no Brasil, porque é um quadrinho bem interessante, trata de um assunto que está em voga hoje, principalmente a cultura coreana, trazer o material que está escrito em inglês, que já é mais fácil de ter a tradução, dentro da cultura coreana, acho que vai ser um baita acerto. Então vamos ver qual vai ser a editora que vai topar lançar isso aqui, porque merece, é um material que merece, e é bom fazer com que Debbie J.J. Lee seja conhecida aqui no Brasil, porque Elu é foda. Isso, terminamos aqui em Limbo, de Debbie J.J. Lee. Gente, um beijo pra vocês e até o próximo Gibizinho Lido.